Bom, obrigada pelo convite. Um super prazer estar aqui com vocês. Eu não vou arriscar dar esse pulinho do André, vou ficar aqui mesmo. Meu interesse hoje... E assim, o meu PowerPoint está aqui. O meu interesse laboral tem sido, ultimamente, a criação de espaços de aprendizagem e a experimentação desses espaços. A minha ideia é como é que a gente pode mudar se a gente não experimenta coisas que são muito diferentes daquelas que a gente costumeiramente faz. E é óbvio que, dependendo do tamanho da instituição, isso se dá mais lentamente ou mais rapidamente. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar com pequenos grupos, né, com uma pequena empresa, com pequenos grupos, e isso me dá uma vantagem de poder testar e colher resultados muito rapidamente. Então, acho que é assim, sabe, piloto de provas que testa um carro antes desse carro estar na mão de muita gente? Então, acho que é um pouquinho esse espaço que eu ocupo, da criação e da experimentação de novas formas. E quando eu fui convidada para falar sobre inteligência coletiva, e como não poderia deixar de ser, a filosofia sempre problematiza os temas, né? E a primeira coisa que eu pensei é, do que é que a gente está falando quando a gente fala de inteligência coletiva? E é um dos grandes temas com os quais eu trabalho. E acho que seria importante que a gente criasse minimamente esse território comunicativo comum para que, quando eu disser inteligência coletiva, vocês saibam de onde eu estou dizendo isso. Porque acho que existem muitas composições, muitas interpretações que podem também ser inteligência coletiva. Mas não necessariamente vocês sabem do que eu estou falando quando eu falo disso. Por quê? A inteligência coletiva, ela pode ser a soma de todas as inteligências. Então, cada um expressa a sua, e a soma disso tudo é a inteligência coletiva. Sim, é verdade. Isso também é inteligência coletiva. Mas não é exatamente com isso que eu me preocupo, tanto conceitualmente, quanto na prática, na experimentação. E aí, o exemplo que eu uso é, quando você faz uma sopa de legumes, você pode fazer essa sopa e deixar os legumes inteiros. E aí, quando você come a sopa de legumes, você come a cenoura, e você reconhece que aquela é cenoura, você come a batata e reconhece que aquela é batata, você come a vagem e reconhece que aquela é a vagem. Só que você pode fazer batido no liquidificador, você pode fazer um caldo. E aí, você não reconhece mais a cenoura, a batata ou a vagem. E aquilo vira um gosto, pode estar com os mesmos ingredientes. O gosto do caldo é diferente do gosto da sopa. Porque a forma como você come aquilo é diferente. Então, para mim, inteligência coletiva é caldo. Não é sopa em pedaços. Né? Então, que coisa é essa diferente que acontece na coletividade? Só que não basta que a gente coloque tudo ao mesmo tempo na panela. Eu preciso bater. Então, tem uma coisa que precisa acontecer nesse meio que vai transformar essa sopa num caldo. E eu acho que esse é o papel do que nós, no Instituto Apanã, temos chamado de coordenação, e vocês aqui no Senac têm chamado de educadores, professores, eu acho que tem docentes, acho que tem muitos nomes que personificam essa figura, que é a figura do liquidificador. Então, a gente precisa favorecer que essa inteligência coletiva emerja. Então, não é simplesmente colocar todo mundo junto, porque senão a gente faz sopa. E é bom? Sim, é bom. Exerce uma função, acho que... Mas é bom que a gente saiba que aquilo ali é uma determinada coisa que pode ser outra. Então, quando eu penso em inteligência coletiva, eu penso nesse caldo. Então, acho que é a primeira coisa que eu queria colocar para vocês.
E aí existe uma coisa que acontece que eu tenho chamado de transformação na convivência. Então, a inteligência a inteligência coletiva se dá a partir dessa transformação que acontece da minha convivência com o outro. Na filosofia, a gente tem um conceito, que é o conceito de alteridade. E na alteridade, a gente reconhece um outro como outro. Então, eu sei que eu sou uma pessoa e eu posso olhar para uma multidão sabendo que essas pessoas não sou eu. Não são eu. Porém, eu simplesmente identificar um outro sem reconhecê-lo não necessariamente faz com que essa inteligência coletiva possa ser aproveitada. Então, eu posso estar num grupo, eu posso estar num meio com muitas pessoas, eu posso, inclusive, chamar essas pessoas para produzirem coletivamente, para coproduzir, para co-criar junto comigo. Essa cocriação acontecerá necessariamente? Eu intuo que não. E eu experimento isso na prática. O que eu vejo é que, na prática, muitas vezes a gente fica se debatendo num jogo de imposição educada das nossas próprias ideias. Não porque sejamos más pessoas, porque a gente foi educado, a gente foi criado para fazer isso, para defender as nossas próprias ideias. Então, eu não vejo nenhum problema quando isso acontece. A gente vai precisar aprender a fazer diferente. A gente vai precisar construir um campo que a gente precisa ter consciência de que de que determinadas coisas estão acontecendo. Então, para mim, esse campo, ele precisa ter algumas características. E uma das características é clareza. Para que a gente está aqui? O que a gente está fazendo? O que vocês esperam que eu faça? Como vocês esperam que eu contribua? Então, eu acho que a clareza do que estamos fazendo aqui, do que se espera, é bastante importante para que a gente possa direcionar os nossos esforços na construção dessa inteligência coletiva que pode ser útil para aquele espaço. Isso não significa um enquadramento ou uma hipersistematização. Mas eu acho que ter clareza de quem está ali para quê. Por quê? Porque eu acho que vem um outro item que é a confiança. Confiança, ela não é demandada, ou seja, eu não posso dizer confia em mim e ter uma garantia de que você vai confiar. Por quê? Aquele espaço e aquela relação, ela precisa se provar confiável. E aí, a respeito da confiança, eu quero dar um exemplo também. Eu conheço alguns autores que dizem que os nossos comportamentos, eles muito mais têm a ver com as relações do que com isso que a gente chama da nossa identidade ou de nós mesmos. E é claro que a gente consegue comprovar um pouquinho isso, porque em cada ambiente que você está, você age de uma determinada forma. E num grupo de discussão, a gente estava falando sobre isso, e uma das pessoas disse o seguinte: eu não acredito que existam pessoas mentirosas. Eu acredito que as relações não são suficientemente fortes ou confiáveis que possibilitem que nós, ou que alguém, fale a verdade o tempo todo. Porque muitas vezes, por exemplo, a gente mente por insegurança, por medo de alguma retaliação, de acontecer alguma coisa. E basta a gente olhar os adolescentes, nossos filhos. Então, se a gente quer uma escola, uma educação diferente, uma educação para o futuro, a gente vai precisar construir esse espaço. E não tem receita pronta. Uma outra coisa que é necessária para que essa inteligência coletiva venha à tona é contexto.
Então, a gente vai precisar saber qual é aquele contexto. E isso inclui também formatos. Então, dificilmente o André coloca, né, aqueles quadrinhos que mostram as escolas tradicionais. A gente vê esse formato do professor detentor do saber, dos alunos grandes orelhas, dos professores grandes bocas, da transmissão do conhecimento e da verdade. Então, esse formato precisa ser repensado. E um outro item é coerência. A gente fala muito, a gente critica muito os modelos, mas a gente critica até o ponto que aquilo não nos incomoda. Então, eu vejo, né, o tempo todo a gente falando assim, porque esses adolescentes ficam o tempo inteiro no celular, no Facebook, todo mundo metendo pau na tecnologia, etc., mas a gente está o tempo todo no celular e a gente faz igualzinho. Né? Então, e eu trabalho com educação de adultos, eu não vejo diferença nenhuma. Então, a gente critica o outro, aponta o dedo para o outro, mas não tem coerência na nossa ação. Então, se a gente está falando, e aí eu quero trazer um pouquinho mais para perto, eu propus já algumas vezes um curso, uma vivência, um encontro para falar a respeito de diálogo. E, curiosamente, as pessoas vão lá e algumas vezes me cobram de falar, quando você vai falar da teoria sobre diálogo? E eu falo, diálogo não tem teoria. Então, é claro que a gente teoriza, mas é a prática quem precisa, é a experiência quem precisa sustentar essa teoria. Então, a teoria tem espaço? Claro que ela tem. Ela é importantíssima. E é desse lugar que eu tenho visto essa educação, da elaboração e da construção a partir da experimentação, do acontecimento. E, para mim, o que marca hoje a diferença do que a gente chama, né, de centros acadêmicos, academia, escolas, ali é o lugar da teoria, da teorização, que normalmente são teorizações que já estão prontas, já vem para a gente muito mastigadinha. A gente tem N livros e N teóricos que já falaram sobre a maior parte dos temas que a gente pensa em se debruçar, tanto que a gente tem referências bibliográficas, referências teóricas, e elas são imensamente úteis. Mas se a gente não vivenciar, se a gente não experienciar e produzir novas teorias, um diálogo com as teorias existentes a partir da nossa experimentação, dificilmente a gente vai incorporar conhecimentos. Então, para mim, a inteligência coletiva também tem a ver com esse diálogo com o fora, mas um diálogo que se dá dentro de nós mesmos. Então, inteligência coletiva se dá no incômodo, se dá nessa guerra interna que acontece quando eu reconheço esse outro. Tem um conceito na filosofia que é o conceito de hospitalidade. E existem dois filósofos que teorizaram muito a respeito da hospitalidade e que eu tenho gostado muito de pensar nessa hospitalidade para a educação. Por quê? Quando você vai receber uma pessoa, um amigo seu, uma amiga sua na sua casa, você sabe que essa pessoa é um outro. Ela não faz parte da sua casa. Você se prepara para reconhecer o outro. Quando esse outro chega, você conta para ele como funciona a tua casa. Não só fisicamente. Então, você fala, olha, o banheiro é aqui, a cozinha é aqui, a gente acorda mais ou menos tal hora, o almoço a gente faz aqui em casa, todos juntos, ou a gente vai comer fora. Então, a gente explica para o outro qual é o nosso funcionamento. Então, tem um reconhecimento radical da alteridade. Quando a gente senta em círculo para conversar e para produzir coisas, a gente se esquece disso. A gente se esquece de se preparar para receber o outro. A gente simplesmente acha que está todo mundo igual. Então, esse espaço da abertura de si para a recepção do outro,
E aí, se esse nosso convidado dá uma bola fora, deixa uma sujeira fora de lugar, a gente entende, porque a gente fala, puxa, ele não é daqui, ele não sabia onde era o lixo, então por isso que ele deixou esse papel amassadinho aqui. Então a gente sempre se volta a favor dessa pessoa, a maioria das vezes, principalmente se a gente gosta dela, né, para defender essa pessoa, esse outro, porque ele não sabe, ele é o estrangeiro, ele é o diferente, ele é o outro. Então, eu acho que essa preparação, né, esse reconhecimento radical da alteridade que se dá na hospitalidade, ele pode ser um referencial muito interessante para a gente pensar como se preparar para reconhecer esse outro que a gente vai precisar reconhecer para a geração dessa inteligência coletiva. Um outro elemento é a maturidade. Então, a geração de inteligência coletiva, ela se dá melhor quanto mais a gente exercita, quanto mais um determinado grupo convive, quanto mais se dá a convivência. Então, eu não falo em maturidade com relação à idade das pessoas. Então, não tem a ver com faixa etária, tem a ver com tempo de convivência. Geração de inteligência coletiva é processo. Muitas vezes me chamam para atividades com outras pessoas. Só que, se o campo não estiver preparado, muitas vezes essas pessoas não conseguem colaborar. Por quê? Porque fica um embate o que você diz é diferente do que eu penso, e eu não tenho tempo de elaborar o que você diz. E aí eu quero negar o que você diz, porque o que eu penso é diferente. E a gente não tem tempo de convivência, não tem tempo para te conhecer, para saber que vida suporta essa fala. Então, esses tempos de proximidade, de afastamento, nesse tempo de respiro, de eu ficar longe de você um pouquinho para deixar entrar, porque agora eu não tenho que combater o que você diz. Eu simplesmente vou dormir com isso, e vou elaborar, e vou fazer as minhas conversas internas. Né? E muitas vezes, eu estava conversando com o Paulo, que é meu parceiro de trabalho, então muitas vezes a gente conversa, né, sobre determinados assuntos, e quando eu vejo, eu estou defendendo as ideias que eram dele. Sem me dar conta de que, e para mim isso é inteligência coletiva. Eu peguei as ideias dele e misturei com as minhas e eu já não sei mais o que é meu e o que é dele. Porque houve uma transformação na convivência. Eu me transformei, eu já não sei mais. Né? E a gente não consegue fazer esse percurso, né, olhando para trás, falando, e agora? Quem é quem? Né? Então, eu acho que não tem uma coisa única que determine como é que a inteligência coletiva emerge, mas eu acho que tem elementos que favorecem. E que se a gente não fizer essa meta-análise, ou seja, se a gente não se perguntar como é que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, dificilmente a gente vai conseguir colher frutos dessa inteligência coletiva, só colocando gente junto. Para mim, é pouco. Eu acho que a gente precisa entrar num processo de aprendizagem para desenvolver a inteligência coletiva. Obrigada. Obrigada, Cáritas. Esqueci de falar no início, mas a gente está organizando o diálogo com uma fala, né, de cada um dos convidados. Em seguida, eles têm um tempinho para uma conversa, que é o que começa agora, então. Acho que a fala de vocês tem uma ligação, uma complementação, né, dos papéis que se assumem nesse novo jogo que a gente deseja jogar. E que jogo é esse? Que eu acho que a gente também está no processo de construção. Né, e aí de alguns elementos e coisas que precisam ser observadas para que esse jogo possa ser jogado favorecendo a inteligência coletiva. Né, enfim, então, se vocês tiverem perguntas ou comentários, a fala sobre de um para o outro. Em seguida, a gente abre para as perguntas da audiência, tá bom? Aí sejam quem está aqui na sede, quem está nas unidades, ou ainda que esteja na sede, mas no computador, né? Enfim, quem está virtualmente acompanhando. Vamos lá.
Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quais foram... Você enumerou alguns aspectos que você considera importantes relacionados a esse tema da inteligência coletiva. Eu queria lembrar... Você consegue dizer quais foram? Então, é curioso porque eu pedi um papel na hora que eu cheguei aqui, porque eu falei, nossa, eu acho que tem coisas que favorecem a inteligência coletiva, e comecei a pensar no meu próprio trabalho. Então, assim, não é nada que tenha alguma base conceitual, mas são coisas que eu vivencio, né? Então, contexto, a clareza... Né? Clareza. Então, clareza, contexto, acho que eu anotei aqui, confiança. Uhum. Exato, olha só. Contexto, coerência, maturidade, e uma coisa que, assim, para mim é processo. Layout também foi uma coisa que eu anotei aqui, sabe? Essa coisa do formato. Né? Que se a gente mantiver o formato, dificilmente a gente possibilita coisas novas, que coisas novas aconteçam. Queria contar uma experiência. Nas férias de julho do ano passado, eu convidei alguns adolescentes e fiz lá no Instituto um programa que chamou Refrilosófico. Porque tem o café filosófico, de filosofia para adultos, então eu fiz o Refrilosófico, que é de filosofia para adolescentes. E foi uma super experiência, porque eu não tenho nenhuma experiência didática com crianças ou com adolescentes. Então, foi essa coisa de me lançar, assim, de fazer isso que eu estou falando para vocês, de abrir o espaço e experimentar. Vamos ver que coisa é essa. E foi uma das piores experiências que eu tive e uma das melhores experiências que eu tive. Só que ficou melhor só no final, porque, assim, no primeiro dia, de verdade, eu não sabia o que fazer, porque eu via um monte de olhinho olhando para mim, esperando eu falar. E eu lá fazia perguntas e ficava quieta, do jeito que normalmente eu faço. E, assim, nada acontecia. Silêncio. Porque tem uma coisa do formato que eles estão acostumados, que é, bom, eu estou aqui, você é filósofa, você é professora, eu sou aluna, você fala e eu escuto. E é assim que a gente sabe fazer. E aí, quando você faz a pergunta, zero resposta. Mas foi, assim, angustiante. Sabe, eu terminei aquele dia, eu falei, o que eu fui inventar? O que eu fui fazer aqui? E é claro que a gente foi mudando. Agora, imagina se essa fosse a única interação que eu tivesse com eles. Nós tivemos 4 encontros. Então, o primeiro foi terrível, o segundo foi um pouquinho menos terrível, mas ainda assim bem difícil. No terceiro, a coisa começou a amolecer, no quarto ficou bom e acabou. Então, assim, no 4º encontro, foi uma experiência que, assim, eu quase não falei. Eles já começaram a produzir, foi uma coisa muito gostosa, aconteceu uma coisa muito legal. Mas eu acho que, assim, precisa ter esse período de aprendizagem, né, que tem a ver com layout, tem a ver com confiança, tem a ver com clareza, tem a ver com essas coisas que eu tentei organizar e enumerar, que fazem parte da gente colaborar para que esse espaço aconteça. Legal. Tem uma última pergunta, Caritas, que é uma pessoa que está, acho que, tentando achar relação entre referências aí. Ele pergunta se você conhece, enfim, qual a relação do livro Escolas que Aprendem, do autor Peter Senge, com a proposta que foi apresentada. Não sei se ele é uma referência, enfim. Sem dúvida, minha pesquisa é em complexidade. Então, Senge é um escritor que parte daí, né? Como é que a gente pode usar a complexidade na leitura de cenários, no pensamento de teorias, e a complexidade diz respeito à articulação de ideias de inúmeras referências, né, teoricamente, né, dentro da teoria da complexidade. Então, sim, o Peter Senge acho que é uma excelente contribuição. A minha fala não foi especificamente baseada nele, mas eu vejo que tem um link bastante forte, sim. Porque se aprender a aprender, eu acho que é o grande desafio e a grande proposta. Então, todos os autores que fazem parte desse hall de autores que são autores que estão falando a partir da complexidade, eu vejo como muito úteis nesse momento para a gente pensar. Porque o cenário é cada vez mais complexo, né? A gente está lidando com
esses múltiplos atores, né, e muito mais com paradoxos do que com problemas que precisam ser resolvidos, né? Maravilha. A gente está com o tempo esgotando, então vamos caminhar para o fim. Na verdade, agradecer mesmo a presença, né, tanto do André quanto da Cáritas. Acho que vale estabelecer alguns paralelos e relações entre diversas das contribuições que vocês fizeram com o próprio projeto, né, que está propondo esse diálogo e outras ações, especialmente considerando a fala da experimentação, né? A gente está hoje, no momento do projeto, convidando e começando que as áreas, as unidades, enfim, testem coisas. Então, né, os pilotos estão em ação, como diz o nosso último post da plataforma, né? É um espaço que está sendo criado de experimentação, onde a gente pode testar e aprender com os acertos e com os erros, né? Porque provavelmente a gente só não vai ter experiências maravilhosas, talvez a gente aprenda com alguma coisa que não dê tão certo como a gente esperava. Então, de que a gente possa usar esse espaço com sabedoria, né, e de repente, promover o liquidificador aí, né, em cada uma das equipes, de maneira que a gente vá construindo um caldo bom, né, enfim.